o tema da nossa discussão aqui é a questão da educação matemática na formação de trabalhadores, e eu elegi como título principal da unilateralidade à precarização, né? Porque a proposta é da gente dialogar sobre essa trajetória, esse percurso que a gente vem de construção e de desconstrução de uma formação integral da classe trabalhadora do nosso país e principalmente posicionando a matemática nessa discussão. Então eu vou, né, como foi falado pela Gisele, né, eu sou líder do grupo de pesquisa em Educação Matemática e Educação Profissional. Nosso grupo de pesquisa, ele tem duas linhas, uma focada nos cursos técnicos e outra voltada para a educação matemática em todo o ensino médio. E algumas coisas que eu vou apresentar aqui são recortes das nossas pesquisas, e convido vocês também a acessarem, né, o nosso site, mec.ifes.edu.br, onde vocês vão poder acessar nossos artigos, nossas publicações e principalmente os slides da palestra de hoje, que vão ficar disponíveis em breve, junto com a gravação dessa nossa live aqui de hoje. Bom, então vamos começar. Eu acho que para a gente entender a relevância da unilateralidade e depois a complexidade das ações de precarização, eu optei por trazer algumas imagens aqui, discutir com vocês alguns aspectos iniciais relativos à formação de trabalhadores. É quase imediata a relação que a gente faz com os cursos técnicos, né, principalmente por ter esse perfil muito mais profissionalizante, mas quando eu estou falando aqui de formação de trabalhadores, eu estou falando de uma perspectiva muito mais ampla. Aqui nós temos alunos da licenciatura em matemática da UES, nós temos, de repente, alunos da engenharia, enfim, todos esses que, ao concluírem os cursos de graduação ou até mesmo de ensino médio, vão ser trabalhadores, né, vão exercer uma profissão, então são, de certo modo, também contemplados nessa minha fala. E eu gostaria de começar com uma imagem. Essa imagem aí é uma imagem que eu retirei da internet, porque dá uma ideia de tortura, né? Porque realmente é essa a ideia. E esse instrumento de tortura, né, usado, né, há muito tempo atrás, eu não vou entrar aqui no mérito da história, porque vocês daí têm muito mais propriedade de falar de história do que eu, mas esse instrumento de tortura, ele era usado para punir as pessoas que não tinham condições de pagar os dividendos, enfim, todos os valores que eram cobrados, né, em determinada época, né, da humanidade. E esse instrumento usado para tortura, como pode ser observado, ele tinha um pedaço de madeira na vertical, né, que está ali fincado no chão, e ele tinha ainda outros dois pedaços de madeira, né, formando um X, que é onde eram amarrados, né, os braços e as pernas das pessoas. E eram 3 pedaços de madeira. Por isso, o nome em latim desse instrumento de tortura é tripalium. O tripalium foi, segundo alguns historiadores, né, não há consenso, mas há algumas correntes que apontam para isso, é o tripalium que dá origem ao nome trabalho. Então, a origem do trabalho vem de uma punição, vamos dizer assim, né, daquelas pessoas que não conseguiam, entre outras coisas, honrar com os compromissos financeiros que tinham, né, com os governantes da época. Essa noção de trabalho enquanto punição permaneceu durante muito tempo da história, né? A gente tem vários ditados populares que associam o trabalho a essa questão de correção, quando a gente fala, por exemplo, que o trabalho dignifica o homem, Deus ajuda quem cedo madruga, várias dessas expressões que remetem à importância do trabalho como uma ação que dignifica o homem, justamente por conta dessa origem do tripalium, né, enquanto elemento correcional. E por conta disso, muitas das instituições escolares voltadas para a formação de trabalhadores teve sua origem como instituições correcionais. Então, o que significa que os alunos, né, os jovens da época, frequentavam essas escolas como uma forma de correção sobre algo que eles tinham realizado.
E assim nasce, né, várias instituições correcionais, na Europa principalmente, e é nesse formato de escola correcional que a gente incorpora no Brasil, né, o que hoje a gente tem como as escolas, hoje, né, os institutos federais, a Universidade Tecnológica do Paraná, né, o Cefet Minas e Rio, mas as instituições que compõem a rede federal de educação profissional e tecnológica. Então, elas nascem, têm a sua gênese nas escolas correcionais, que tem como alicerce o trabalho no sentido do tripalho, né, que é esse instrumento aí. Mas à medida que a história, né, foi avançando, o Brasil foi se modificando e a escola, os cursos de formação de trabalhadores foi se remodelando. Então a gente tem, por exemplo, aí tem uma foto da Escola de Comércio em São Paulo. Com a vinda da família real, por exemplo, para o Brasil, no Rio de Janeiro, sobretudo, iniciou-se várias escolas que tinham como finalidade o ensino de elementos que hoje a gente chama de matemática para a classe, para a população em geral, com vistas ao desenvolvimento econômico do país. Isso tem muito no Rio de Janeiro, né, como as escolas de comércio, mas em outras cidades isso também foi acontecendo. Tem uma pesquisa, que agora me fugiu o nome da aluna, mas que foi orientada pelo Pitombeira, e a pesquisa foi defendida na UFRJ, pela professora Flávia Soares e pelo professor Pitombeira, que faz uma análise, né, desses livros usados, né, desse processo das escolas de comércio. Eu também não vou lembrar agora o nome da aluna, mas tem uma orientanda lá do Pará, que também fez uma pesquisa que tinha uma escola de comércio em Pará, e no Pará ela vinha falando dessa implantação do sistema francês, né, de pesos e medidas, porque estava muito vinculado à questão do comércio, lá no Porto. Então, assim, a gente começou a ter uma outra visão de formação profissional nesse período, assim. Mas é claro que aqui a gente não está falando das instituições de educação profissional, porque, volto a dizer, eu estou falando de uma forma bem mais ampla de formação de trabalhadores, né? Então, os trabalhadores do comércio começaram a ter uma formação específica com alguns materiais próprios para isso. Vou abrir aqui sem querer o chat, deixa eu tentar fechar, foi. Pronto. Aqui nós já temos uma outra imagem, né? Aqui já são os liceus industriais, que é um outro momento da história, em que a gente estava no período de desenvolvimento industrial do país e que a gente começou a ter algo mais estruturado com o que a gente tem hoje nos cursos técnicos, né? Eu acho que é um formato que a gente já tem um pouco mais próximo. Mas, em comum com as escolas de comércio, a gente tem ainda a noção de que a gente tem que ensinar matemática para uma profissão. Da mesma forma que na escola do comércio ensinava-se as operações no sistema francês e todos os outros elementos necessários para o comércio da época, né, na época dos liceus industriais, a gente também tinha esse foco no que o aluno precisava executar no campo do trabalho. Então, era uma matemática muito instrumental, né? Era exatamente ligada ao saber fazer da profissão que ele pretendia obter ao final da sua escolarização. E essa última imagem, né, que eu trago aqui representando, né, todas as instituições de educação profissional que a gente tem, né, não só os institutos federais, como também o Cefet, as escolas técnicas estaduais, as escolas técnicas vinculadas às universidades, o Sistema S, né, tem uma ideia de que o trabalhador, ele faz esse curso de formação profissional, mas isso não tem que ser uma condição e um limitador do que vai ser a vida dele, né? Ele hoje é um técnico em administração, mas ele pode muito bem, daqui a uns anos, se tornar um administrador com graduação. Ele pode ser um engenheiro eletricista, ele pode ser um mestre em engenharia elétrica, ele pode ser um doutor em engenharia elétrica e virar até um professor universitário. Então, ele faz um curso técnico, mas isso não significa que ele vai ser fadado a sempre exercer essa profissão. E isso está muito claro lá no artigo, se não me engano, 22 da LDB, que fala que a educação básica tem que, ao mesmo tempo, né, garantir o exercício, né, da profissionalização, mas também garantir a possibilidade de continuidade dos estudos. Então, essa já é uma outra perspectiva de que você exerce, você
participa de um curso profissionalizante, mas que você não vai ser um técnico. Você estará técnico, mas você poderá ser uma formação de nível superior ou vai exercer uma profissão de caráter gerencial e de todos os outros aspectos. Então, não é o técnico que vai nascer técnico e morrer técnico. É um técnico que depois pode, inclusive, ser um gerente e tudo mais. E aí, né, passado esse preâmbulo, né, um pouco mais histórico, eu queria mencionar aqui agora, relativo à educação profissional brasileira, alguns marcos legais, né? A primeira é o decreto 5154, né, que alterou a LDB, no tocante à educação profissional tecnológica. Esse decreto, ele foi promulgado, né, é bom a gente posicionar historicamente, porque isso é importante, um ano após a eleição do presidente Lula, que é de um partido dos trabalhadores, então carrega consigo a importância da formação dos trabalhadores como política pública e como interesse do Estado, né, e não só de um governo. Então, ele altera a LDB, né, trazendo vários aspectos novos, né, que eram, inclusive, lutas dos pesquisadores da época em outras ocasiões, né, decretos, outras resoluções que antecederam o 5154, e, de certo modo, para orientar o que se fazia nos cursos profissionalizantes, né, 8 anos depois, foi publicada a resolução do CNA número 6, que trouxe diretrizes específicas para os cursos de nível médio, que a gente tem aqui os cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes. Então, vai dar alguns detalhes sobre carga horária, sobre a elaboração de projetos de curso e tudo mais. Só que aí a gente já tem esse outro movimento que vai tensionar essas relações, com a medida provisória 746, que depois foi convertida na Lei 13.415, que foi a reforma do ensino médio. Então, a gente caminhava, nessa primeira parte dessa contextualização histórica, para uma formação que valorizava o trabalho, mas que, como eu falei no slide anterior, não limitava a vida dos trabalhadores àquela profissão que ele estava exercendo. Eu formei você para ser um técnico, mas eu te daria uma formação que permitiria você continuar os seus estudos em outros momentos, se assim você desejasse. Com a reforma do ensino médio, eu vou detalhar isso muito mais, né, na parte final da minha fala, a gente tem uma dicotomização, né, entre o que vai ser o trabalhador e as formações talvez um pouco mais eruditas, né, mais científicas, nessa dissociação entre formação geral e formação profissionalizante. E essa reforma do ensino médio, ela foi instrumentalizada com vários outros, né, documentos, como a Resolução 3 de 2018, né, que vai estabelecer novas diretrizes curriculares para o ensino médio de uma forma geral. Depois, a publicação da BNCC, né, por meio da Resolução 4 de 2018, e no específico da educação profissional tecnológica, a Resolução 1 de 2021, que vem orientar principalmente o itinerário formativo, né, porque uma vez que a reforma do ensino médio, acho que muitos de vocês já sabem, organizou o ensino médio entre uma base nacional comum e 5 itinerários formativos. E esse 5º itinerário é a educação profissional, que está sendo orientada a partir de agora, né, por meio dessa resolução 1 do início desse ano, de 6 de janeiro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais lá no final. Mas percebam aqui nessa linha do tempo, né, mas que eu não gosto muito dessa ideia de linha, mas nesses marcos aí legais que a gente tem, um processo de valorização do trabalho, né, com a alteração da LDB, com promulgação de diretrizes curriculares, e depois um movimento contrário, né, de limitar o que é o técnico e limitar o que é os itinerários, né, da formação geral, que são os 4 itinerários aí vinculados à ciência humana, ciência da natureza, matemática e linguagens. Então, dito isso, como que hoje a Resolução 1 de 2021, que eu acabei de apresentar, né, no último tópico, vem falando, então, o que é a educação profissional, e depois eu volto a falar de uma forma mais ampliada da formação de trabalhadores. A educação profissional, ela é uma modalidade educacional e ela vai perpassar todos os níveis de educação. Então, portanto, a gente vai ter educação profissional desde o ensino médio, aliás, desde o ensino fundamental, com as formações, né, os cursos FIC, né, de formação inicial e continuada,
até o doutorado profissional. Então, a gente tem nesse espectro do ensino fundamental ao doutorado, vários cursos de formação profissional, cursos da EPT. E que, como eu disse, integrados essas modalidades de educação, trabalham com as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, e aí, do ponto de vista organizacional, organizada por eixos tecnológicos, em consonância com a estrutura socioocupacional do trabalho e as exigências de formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, observadas as leis e normas vigentes. Então, a educação profissional é uma variação de oferta de todos os cursos que a gente tem. Então, você tem o ensino fundamental e você pode ter um curso de formação inicial e continuar no curso FIC, de nível fundamental, de auxiliar de secretaria, escolar, por exemplo. Você tem o nível médio e você tem os cursos técnicos integrados ao ensino médio. Você tem a especialização, no caso que não existe uma especialização de ensino médio, mas existe uma especialização dos cursos técnicos. Você tem, por um lado, as graduações, como a licenciatura em matemática que eu fiz e muitos de vocês estão fazendo, e as graduações tecnológicas, que são os cursos de curta duração, chamados de cursos de tecnologia ou cursos tecnólogos, que é aquelas graduações de 2 anos e meio, em média, Você tem a especialização para graduação, como a licenciatura em matemática, e você tem a especialização tecnológica para quem cursa as graduações. É claro que você pode transitar de um lugar para o outro, não precisa seguir a linha toda, mas eu estou falando isso só para vocês perceberem que para cada nível da educação brasileira existe uma variação, que é da educação profissional. Também estão lá na educação profissional os cursos de MBA, a residência médica, várias outras residências, a gente também tem curso de residência em outras áreas do conhecimento, mais recentemente. Você tem os mestrados profissionais, que são paralelo ao mestrado acadêmico, e os doutorados também. Então, a formação da educação profissional se tornou um pouco mais alargada, para além dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, se a gente analisar por esse ponto de vista. Mas, em comum, tem essa centralidade do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia como eixos que vão orientar não só a construção dos cursos, mas também as práticas pedagógicas que neles acontecem. E aí, dentro dessas questões, tem alguns princípios que eu acho que é importante a gente pontuar. Primeiro, é essa articulação entre a formação do ensino médio e a formação para o exercício das profissões técnicas. Então, assim, é uma questão identitária da educação profissional brasileira, como eu falei já repetidamente, que a gente não vai formar o aluno para ser o técnico. A gente vai formar o aluno para exercer uma profissão e, se ele quiser continuar nos estudos, ele vai poder continuar fazendo sua graduação, sua especialização técnica ou o que mais ele desejar. Uma outra questão importante é o trabalho como princípio educativo, tendo a sua integração com a ciência, tecnologia e cultura como base da proposta dos projetos de curso e desenvolvimento curricular. Então, significa que a gente vai valorizar o trabalho a um ponto de que a gente não vai focar só no que ele vai exercer, no sentido de apertar um parafuso, mas ele vai também ter que entender que aquele parafuso que ele aperta é comercializado, tem um valor por cima, e que essa diferença entre o que ele vende e o que ele produz é a mais-valia, e todas essas questões que vão nortear, aí sim, não só o saber apertar parafuso, mas todas as outras disciplinas que muitas vezes compõem o curso técnico, que às vezes a gente não entende. Por que tem que ter história? Por que tem que ter filosofia? Por que tem que ter língua portuguesa nesses cursos? Porque a gente está formando um ser humano integral, e aí já começa a entrar no título da palestra, que a gente tem que dar uma formação omnilateral. E uma outra marca da educação profissional é a indissociabilidade entre educação e prática social, porque a gente está entendendo que o ser humano está inserido numa sociedade e que, ao mesmo tempo, ele é afetado por ela e ele, ao mesmo tempo, tensiona essa realidade que ele vive, fazendo as modificações sobre elas. E ainda, do ponto de vista mais didático, pensar também na questão da contextualização e da interdisciplinaridade nessas estratégias de sala de aula, principalmente no que toca ao ensino de alguns conteúdos do currículo.
E aí, então, eu tenho essa imagem, né, que ela vai trazer e traduzir de uma forma talvez mais clara o que é a formação omnilateral, que dá, inclusive, título à nossa palestra de hoje. A formação omnilateral quer dizer uma formação de todos os lados. Significa, como eu tenho já falado algumas vezes nessa tarde, que a gente vai formar o aluno não só para apertar parafuso, mas ele vai ser uma pessoa que aperta o parafuso, mas ele vai assistir a televisão, vai ver o que está acontecendo no Brasil, ele vai no mercado, ele vai ter que entender um pouco de economia, ele é um ser histórico, então ele também tem que entender esse processo, né, essa historicidade da própria existência dele, ele tem que se comunicar na forma culta, então há uma demanda das linguagens, ele convive em sociedade, então ele se alimenta, ele deve praticar exercícios para a manutenção da sua saúde. Então, assim, nessa perspectiva da formação omnilateral, é que as disciplinas do currículo não devem se resumir ao que o aluno vai fazer como profissão. Então, um exemplo que eu coloco aqui é o do técnico, que não era o técnico, né, mas era um profissional ascensorista. Não sei quem pegou essa época, né? Eu lembro que eu era pequeno e às vezes eu ia em alguns prédios e tinha um ascensor, né? Ou ascensorista, que era aquela pessoa que ficava sentada no elevador apertando o botãozinho, né? Para qual andar você ia. Essa pessoa, essa profissão não existe mais, né? Ela foi extinta. Mas se a gente for parar para pensar, uma formação que é omnilateral significa que, no caso do ascensorista, ele perdendo aquela profissão deixando de existir, se ele tem uma formação integral e omnilateral, ele é capaz de dar continuidade aos seus estudos, ou seja, retomar os estudos e fazer um outro curso, ou fazer uma outra formação profissional, ou fazer uma graduação, e ele não some, ele não desaparece junto com a profissão. Eu acho que é essa a grande questão que hoje vai marcar a nossa conversa. Porque se eu formo um ser humano numa perspectiva unilateral, eu delimito, eu deixo muito claras linhas em que vão, né, dizer aonde ele vai existir. Então, se o ascensorista só sabe apertar o botão do elevador, a partir do momento em que o elevador se torna mais autônomo, ou que as pessoas, a sociedade passa a lidar melhor com o elevador, ao assumir a profissão de ascensorista, extingue-se também o ser humano ascensorista. E isso é muito importante, porque a gente está falando de vários trabalhadores que exercem as mais diferentes, né, profissões, muitas delas que estão aí suscetíveis a ser, não vou dizer extintas, mas talvez reajustadas pelo advento da tecnologia. Então, a gente precisa oportunizar e precisa dar formação para essas pessoas que permita, como eu falei, que ele não só aperte o botão do elevador, mas que depois ele pode se tornar, por exemplo, um técnico de manutenção de elevador. Então, ele vai fazer uma outra formação, complementar a que ele tinha, e tudo bem, ele não vai ser mais o ascensorista, mas ele vai dar a manutenção do elevador. Então, é uma formação correlata que a formação omnilateral vai, de certo modo, proteger os indivíduos, né, garantindo a eles uma oportunidade de dar continuidade no estudo em outras ocasiões. E é sobre isso que fala esse pequeno trechinho que está aí no slide, né? É uma educação profissional que não se limita à preparação para o mercado de trabalho, mas garante ao profissional, o egresso dos cursos, o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão, capaz de realizar com qualidade suas atribuições operacionais e de compreender a gênese científico-tecnológica e o contexto histórico-cultural subjacentes ao trabalho que realiza. Então, é entender que aquela profissão que ele executa tem uma história e que tem algum motivo por ela ser daquela forma, e que, nesse sentido, ele não tem que só saber apertar o parafuso, ele tem que lidar com todos esses outros aspectos que circunscrevem a sua profissão. Tudo isso está alicerçado na ideia do Marx, né? Porque a ideia de trabalho em Marx, né, lá no Capital, ele vai dizer que, acho que até o próximo slide, é a atuação do homem sobre a natureza. É um processo em que o homem e a natureza
quer dizer, que o homem sobre a natureza, na sua própria ação, media, regula e controla o seu metabolismo para a natureza. Ele mesmo defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de aprimorar, apropriar-se da matéria natural de uma forma útil para a sua própria vida. Ao atuar por meio desse movimento sobre a natureza externa e ao modificá-la, ele modifica ao mesmo tempo a sua própria natureza. Então, ao longo da história, né, a gente tem que o homem deixou de ser nômade, porque ele dominou algumas técnicas, né, o fogo, ele conseguiu armazenar alimentos. Então, todas as formas que o homem teve de mudar a natureza externa permitiu que o homem mudasse a sua própria natureza de homem. Tem um texto que eu gosto muito, né, do Engels, que é sobre a transformação do macaco em homem, que ele vai dizer que a nossa mão é dessa forma porque ao longo da nossa história, enquanto seres humanos, a gente precisou fazer intervenções na natureza em que as nossas mãos tiveram que ter partes mais especializadas, fazendo alguns movimentos que antes não fazíamos. Então, ao mesmo tempo que a mão nossa permite exercer um trabalho sobre a natureza externa, ao mesmo tempo, ela é dessa forma por causa do trabalho que a gente executou. E é nessa simbiose entre mudar a natureza externa e mudar a nossa própria natureza que a gente tem o trabalho. E por que a gente pode trabalhar, né, usar o trabalho como princípio educativo, conforme colocado lá na educação profissional e mais amplamente na formação de trabalhadores? Porque se é nessa simbiose homem-natureza externa que o homem produz conhecimento, porque ao dominar o fogo, ao armazenar alimentos, ele produziu algum tipo de conhecimento, se é dessa forma que ele produz conhecimento, é dessa forma que a gente pode se apropriar do conhecimento gerado. Então, é nessa perspectiva que a gente pode defender o trabalho como possível de ser usado no contexto escolar. Mas, para além dessa questão pedagógica, tem um outro argumento reforçador dessa estratégia, que é a questão da valorização do homem como ser humano. Só um minutinho. Se a gente for pensar, por exemplo, eu vou dar o exemplo, acho que é Batexilha o nome, né? Que no GPHM tem bastante discussão da Batexilha, acho que é Batexilha o nome. Ela é um instrumento que foi concebido para uma finalidade. Se a gente for entender esse elemento de forma dissociada com a sociedade em que ele foi construído, a gente não vai conseguir entender a complexidade dele e a importância dele para aquele momento da história. Quando a gente faz essa análise associando cada elemento aos contextos histórico-cultural que ele tem, que são essas abordagens histórico-culturais que a gente tem, né, no campo da educação, a gente começa a perceber a importância do homem como ser pensante que atua sobre a natureza. Então, ao valorizar o trabalho do homem, e não pensar que, por exemplo, o conceito de matrizes brotou do nada, foi descoberto, né, a ideia de matemática como descoberta, é uma forma que a gente tem de, muitas vezes, invisibilizar o trabalho que foi feito por algum cientista, por algum pesquisador da época. Então, essa proposta que a gente traz de valorização do trabalho é, ao mesmo tempo, uma questão pedagógica, como eu coloquei no primeiro tópico do slide, mas é também uma questão política. Por quê? Essa proposta de trabalho como um princípio educativo vai valorizar o homem que executa o trabalho. E aí tem essa citação da professora Sandra Della Fonte, que para mim é muito esclarecedora, que ela vai dizer assim: a proposta marxista de trabalho como princípio educativo é talvez a alternativa mais avançada e sistematizada em nossa luta contra um projeto que se limita a preparar e qualificar o trabalhador a partir dos interesses patronais. Então, se a gente for pensar que todo currículo é carregado de intencionalidade, a gente vai ter situações em que a gente discute alguma coisa invisibilizando o trabalho das pessoas. Então, a proposta de valorizar o trabalho, de ter o trabalho como princípio educativo, é também de valorizar o trabalho de homens e mulheres que, ao longo de toda a história da humanidade,
né, se debruçou sobre algumas questões, tentando solucionar alguns problemas inicialmente práticos, né? E aí, agora a gente tem, né, caminhando, né, para a questão central da nossa fala aqui, que é a questão da unilateralidade e da precarização, a gente tem, então, algumas mudanças na forma de conceber o trabalho. Tem o trabalho do tecelão, né, da cadeia de manufatura. A gente tem também, depois, a questão das indústrias. A gente tem um grande ganho para a classe trabalhadora, que foi a CLT e a definição da carteira de trabalho, né, como registro. Mas a gente tem agora uma nova sociedade, em que a gente tem novas formas de trabalho. O professor Ricardo Antunes, né, da Unicamp, vai colocar como novas morfologias do trabalho, que aqui está simbolizado, né, por um entregador de comida, né, de alguma empresa, que aqui representa todas as outras, mas que chega no nível de precarização que ele não dispõe nem do seu meio de produção, né? Então, nem a bicicleta em que ele entrega comida é dele, ele aluga para poder fazer a entrega. Então, chega de um nível de complexidade do trabalho que é dessa forma. E a gente, como educador matemático, a gente está pensando que essa sociedade é que o nosso aluno vai encontrar quando ingressar no mercado de trabalho? E quais são os saberes necessários para esse tipo de vivência em sociedade? Então, é sobre isso que a gente tem tentado refletir nos últimos anos no nosso grupo de pesquisa. Então, eu coloquei aqui 3 cenários, né, do trabalho. Aqui eu estou colocando, né, isso é parte da minha tese, depois eu posso disponibilizar o link para quem quiser acessar. Eu chamei de trabalho sob ataque, né, quando eu destaco que o trabalho tem se tornado cada vez, né, mais um território de disputa. Então, de um lado, a gente tem os defensores dos direitos trabalhistas, né, os sindicatos e todos aqueles organismos que defendem os trabalhadores, e do outro, aqueles que desejam a precarização para potencializar o lucro, né? E aqui eu trouxe um exemplo, né, que pode ilustrar, não sei se vocês tomaram conhecimento, de uma instituição de ensino superior de São Paulo, que usou inteligência artificial para corrigir os textos dos alunos da graduação, substituindo assim os professores, né? Porque, naturalmente, colocar um computador para corrigir é muito mais barato. E aí a gente tem, né, nessa questão, né, de mundo do trabalho, disputa. O que marca uma relação em sociedade são esses tensionamentos que a gente sempre vai existir. Aqui entre dominados e dominantes, entre classe trabalhadora e burguesia, e, enfim, empregadores, né, da forma como vocês queiram nomear nesse contexto. E aí a gente tem o tempo todo avanços e retrocessos, né, estruturais. Um exemplo que eu coloco aqui a gente tem, junto com a CLT, a gente tem normas regulamentadoras. O que são as normas regulamentadoras? São instrumentos legais publicados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que agora está vinculado ao Ministério da Economia, em que esses documentos eles vão dizer sobre instrumentalizar algumas práticas profissionais. Então, você tem normas regulamentadoras dos mais diferentes tipos, desde uma ANR que fala de segurança, trabalho em altura, né, o pessoal da construção civil. Você tem uma ANR, acho que fala sobre o trabalho remoto, então ergonomia, como é que tem que ser a cadeira, sobre o teletrabalho, o pessoal que trabalha com operador de telemarketing. Então, tem várias normas específicas para algumas profissões que são orientadas pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Economia atualmente. E aqui, por exemplo, eu trago uma notícia, né, do ano passado, do ano retrasado, julho de 2019, em que o próprio Ministério da Economia muda alguma dessas regras, né, que protegem os trabalhadores, como eu disse, com o argumento de que vai prever um impacto positivo de 68 bilhões. Né? E aí tem o secretário especial de Previdência e Trabalho, que vai falar um pouquinho dessa desburocratização, é o termo que se usa muito, dessa flexibilização das normas trabalhistas, que, na verdade, vai diminuir todos esses instrumentos legais que antigamente visavam proteger o trabalhador. Então, é nesse cenário de trabalho sobre ataque que eu coloco o primeiro sentido da gente pensar nossa educação matemática, né? Que é pensar
como que pela matemática a gente pode desvendar esse cenário de disputa entre os defensores dos direitos trabalhistas e aqueles que desejam a precarização. Por meio de que atividades a gente pode fazer isso? E a isso eu atribuo o sentido de denúncia, né? Então, aqui eu trouxe, por exemplo, uma tarefa que eu fiz com meus alunos, né, do terceiro ano do ensino médio. É um trabalho que eu apresentei em julho desse ano, né, no congresso no ICME 14, né, que foi realizado na China, em que eu falo, eles fizeram um trabalho sobre a natureza do trabalho. Eles eram, vou chamar de projeto, para não ficar o termo repetido, né, um projeto sobre a natureza do trabalho. Então, eles foram nos terminais, né, rodoviários, entrevistaram os ambulantes, perguntando quantos anos eles têm, qual é a renda média, gênero, quantas horas de trabalho por dia eles têm, e eles foram produzindo os infográficos, né, que são alguns desses que estão aí. Também perguntaram dos alunos, colegas de curso, né, que são alunos de cursos técnicos, qual profissão eles querem seguir, e aí eles compararam primeiro, segundo e terceiro ano, se o nível de certeza aumenta, diminui. Então, eles fizeram uma análise do tema trabalho em suas diferentes morfologias, né? Desde o trabalho formal até o trabalho, por exemplo, dos ambulantes, né, que vendem alimento em terminais rodoviários dentro dos ônibus, né, do nosso sistema aqui da Grande Vitória. Então, esse é um trabalho que vai trazer esse sentido de denúncia, porque por meio dessa experiência, esses alunos do ensino médio que não têm uma vivência de mundo do trabalho vão entender a complexidade que é essa realidade. Entender que tem desemprego, que muitas vezes o desemprego leva as pessoas a se tornarem ambulante, que a baixa escolaridade é um fator decisivo para isso. Então, assim, a gente vai analisando, né, dos mais diferentes fatores, tentando aproximar essa realidade complexa da vida dos nossos alunos, que muitas vezes são jovens e que nunca pararam para pensar sobre tudo isso que a gente está falando, né? E que é, na verdade, uma realidade que é iminente, né? A gente tem vários indicadores aí falando que muitos alunos começam a trabalhar quando termina o ensino médio, não é quando conclui a graduação. Então, é também esse um momento da gente pensar. Então, que formação é essa que eu quero dar para o meu aluno? Né? É para ele atuar de que forma na sociedade, né? E aí, né, tem um segundo cenário que eu coloco, né? Então, no primeiro, eu quero discutir esses tensionamentos por meio das atividades de matemática, e agora eu venho fazer um outro caminho, porque em um outro estágio, a gente tem algumas questões trabalhistas que já foram, infelizmente, né, vencidas, né, que eu chamo aqui do trabalho institucionalmente precarizado. Então, algumas instituições que deveriam regular algumas profissões regulamentam de forma que ataca a vida profissional dos trabalhadores. E aí é nesse trabalho, né, em que a precarização já foi institucionalizada e regulamentada, que a gente tem um outro sentido para a educação matemática. Aqui, por exemplo, eu coloco, né, algo que vai ser muito frequente nos próximos anos de discussão, a questão do home office, porque muita gente entrou em home office por causa da pandemia, mas muita gente não vai sair, né? Eu voltei para a escola, né, há algum tempo já, mas a gente sabe que muitas outras profissões e empresas vão manter o home office. Então, é nesse cenário, né, de precarização, por quê? Por que o home office pode ser um instrumento de precarização? Aqui eu tenho uma charge, ó. Como mudar as relações de trabalho? Agora, além dos patrões ganharem dinheiro com a nossa mão de obra remota, não precisarão gastar com o nosso local de trabalho, nem com a água do bebedouro, nem com a água da descarga, nem com o vale transporte, nem com o vale refeição, nem com a conta de luz, nem com o transporte, cafezinho, notebook, celular, internet, telefone móveis. E é claro que muitas empresas estão fazendo, né, usando mecanismos compensatórios, né, para ressarcir os trabalhadores por conta da luz que consome, etc. Mas isso não é a realidade 100% das empresas. Então, é nesse cenário de precarização que a gente também pode pensar em educação matemática. E aqui eu vou chamar o sentido de resistência, pensando que é por meio de argumentos fundamentados na matemática que os trabalhadores podem, de certa forma, se posicionar em resistência a essa corrosão do trabalho. Então, um exemplo que eu coloco aqui
é a questão da norma regulamentadora do teletrabalho, dos operadores de telemarketing. Então, você tem várias pesquisas, né? E aí eu cito nesse artigo aí que está no rodapé algumas pesquisas da área de nutrição que mostram como os operadores de telemarketing, em função da jornada de trabalho que eles executam, acabam ingerindo mais alimentos industrializados. Né? Ali tem um freezer de um supermercado com vários desses produtos, né? E esses produtos, eles aumentam o sobrepeso ou até mesmo a obesidade dos operadores de telemarketing, né? Isso, como eu falei, várias outras pesquisas da área da nutrição apontam isso. Então, a gente pode pensar uma atividade matemática, que inclusive é essa que eu coloquei na referência, em que a gente vai trabalhar a educação estatística a partir da tabela nutricional dos alimentos. Então, a gente vai pensar que a gente pode trabalhar, por exemplo, quantos creme cracker, né? Aí não foi com creme cracker, foi no outro artigo, né? Que a gente fez com os alunos do ensino fundamental. Quantos biscoitos creme cracker vocês consomem? Aí cada aluno consome uma quantidade. E a tabela nutricional, nesse caso aí, eu acho que é do biscoito creme cracker mesmo que tá, não vou lembrar agora, fala de uma porção de 5 biscoitos. Mas será que é essa porção a porção média da turma? Então a gente desenvolveu um trabalho, sabe, até no número, não é esse artigo que está na referência não, mas quem quiser buscar está no número especial da Revemat, né, que foi de educação estatística, em que a professora, que era minha orientanda da especialização, ela perguntou para os alunos, então a gente foi anotando no quadro quantos biscoitos consomem em média, né, na hora de se alimentar, tiramos a média, né, calculamos o valor médio de consumo, e depois a gente atualizou a tabela nutricional, não em função da quantidade de padrão de biscoito, que é 5, mas em relação à quantidade média consumida pelos alunos, né? E aí começou a ver que, por exemplo, a quantidade de sódio é muito maior, que a quantidade de gordura é muito maior, porque essa quantidade, né, de porção de 30 gramas, como o exemplo que está no slide, é definido pela empresa, não necessariamente é o que é praticado pela população. Então, por meio dessa discussão da tabela nutricional, a gente pode permitir essa questão da resistência dos trabalhadores, reforçando que isso vai compor um argumento maior, claro, né, com argumentos legais e tudo mais, mas que vai compor essa argumentação da classe trabalhadora para resistir a situações de home office e a outras que podem aparecer a partir da pandemia, né, que a gente tem vivido. E por último, né, para a gente já encaminhar, né, para essa questão desses 3 cenários, são 2 movimentos que têm crescido muito, que o Ricardo Antunes vai sinalizar como movimento de uberização e pejotização, em que vai transformar a classe trabalhadora em escravos digitais. Né? Isso ele faz uma discussão muito bacana, né, no seu livro O Privilégio da Servidão, que inclusive tem uma série de vídeos no YouTube da editora Boitempo, né, que vai falar sobre isso, vai falar sobre esse desafio, né, do trabalhador na era digital. E aí, vou falar um pouquinho sobre esses 2 movimentos. A uberização, né, apesar do nome se referir a uma empresa específica, aqui a gente não está falando só da empresa Uber, está falando de várias outras, é esse vínculo empregatício em que o homem, o trabalhador, né, ou a trabalhadora, não tem um vínculo nem com a empresa que entrega o alimento, né, que fornece o alimento, nem com a plataforma que faz essa ligação entre o entregador e a empresa, a lanchonete ou o restaurante. Então, eu cito na minha tese, eu coloco aqui, né, no slide, um trecho do termo de compromisso do iFood, em que a caixa alta e o negrito está no termo de compromisso nesse item 2.2.3, que vai falar que cabe ao iFood tão somente disponibilizar a plataforma tecnológica. Assim, a atividade de entrega e tudo aquilo quanto decorrente ou relativo a tal atividade é responsabilidade exclusiva do integrador. Então, o entregador, ele não é empregado da lanchonete, que faz o alimento, não é empregado da empresa, que faz esse serviço de tecnologia. Ele não é empregado de ninguém. Então, que trabalhador é esse, né? Então, assim, o que está acontecendo com a carteira de trabalho?
ela está se esvaindo, né? Então, a gente tem que pensar que o símbolo da carteira de trabalho, que foi um ganho tão grande para a classe trabalhadora brasileira, está sob ataque dessas novas morfologias. Então, como que a matemática a gente pode pensar nesse movimento, né? E o outro movimento que eu coloco aqui é o movimento de pejotização, que é a gente mudar os contratos, né, das empresas, né, entre trabalhador e empresa, mudar de trabalho contratual, normal, carteira de trabalho, para um regime de pessoa jurídica. Então, por exemplo, você tem várias pessoas que são empregadas a partir de agora, elas fazem um PJ, por isso o nome pejotização, elas se tornam pessoas jurídicas e aí elas são contratadas pela empresa, como se fosse empresa contratando empresa. Porque isso não gera determinados vínculos trabalhistas. E isso fica muito claro quando eu coloco esse gráfico aqui, ó, o número de pessoas que tem MEI, né? Todo mundo já deve ter visto algum comercial falando dos microempreendedores individuais, né, o MEI, e aqui tem o número de empresas que aderiram ao MEI, né, desde 2016. Então, a gente vinha de 2016 a 2018, mais ou menos, né, lá na faixa dos 7 milhões de brasileiros, e, de repente, 2018 dá essa guinada. O que que faz? O que que fez dar essa guinada, né? A gente tem aqui a Lei 13.467, que é a reforma trabalhista. Então, com a reforma trabalhista, várias pessoas deixaram de ser empregados com carteira assinada, passaram a fazer um MEI, para que, sendo MEI, estabelecessem o vínculo empregador. Vínculo não, porque não vai existir vínculo, né? Mas uma relação de trabalho com outras empresas. Fico olhando o chat, só para ver se tem alguma pergunta, desculpa. Bom, então, assim, isso é claro que nem todo mundo que faz MEI está vinculado a essa relação que eu tenho falado, né, da pejotização, mas é algo que sinaliza, né? Tem uma mudança aí de pessoas que estão se tornando MEI. E ao se tornar MEI, isso demanda delas vários conhecimentos de contabilidade, por exemplo, que como trabalhador assalariado, eles não teriam. Então, que conhecimentos de matemática financeira, de estatística, são necessários para essa nova realidade que a gente está vivendo? Isso é uma grande questão de discussão. E aí, nesse cenário, né, de pejotização, de uberização, vale a gente trabalhar com o que eu chamei na minha tese do sentido de consciência. O que seria o sentido de consciência? É nesse cenário que eu tenho chamado de novo trabalho, marcado pelo movimento de uberização e terceirização, a educação matemática vai buscar desmistificar a figura do empreendedor, né, tão popular aí, a pessoa autônoma, etc., e vai evidenciar justamente isso, que por trás desse discurso de flexibilização e de autonomia e etc., há um movimento de precarização. Porque a pessoa precisa entender que muitas vezes, ao abdicar dos seus direitos trabalhistas, né, como empregado com carteira assinada e passar a ser uma pessoa prestadora de serviço por PJ, tem várias coisas que ela está abrindo mão. E isso é facilmente quantificável. E é aí que a matemática vai servir para esse tipo de discussão, né? Aqui eu trouxe um exemplo que não está relacionado necessariamente à pejotização, à uberização, mas que vai fazer essa questão desse sentido de consciência. Por exemplo, a gente teve, né, o Espírito Santo, infelizmente, ficou conhecido por conta das greves dos policiais militares, se não me engano, no Ceará também aconteceu, porque o argumento dos policiais era que o valor do reajuste do salário não era compatível, não era suficiente. E o governo falava, não, mas a gente aumentou X%. Então, para trazer isso para a sala de aula de uma forma mais didática, a gente a gente preparou dois folhetos de supermercado, um com valores, né, no ano em que os policiais receberam o último reajuste salarial, e um folheto com a data, com os preços na data da greve, e para eles compararem como que o preço dos alimentos mudou. E aí a gente tomou cuidado, né, de pegar alimentos da mesma marca, com a mesma massa,
sem variar o volume ali de líquido ou da massa do material ali que estava sendo comercializado, né, para ter uma comparação fidedigna, né, mais fidedigna possível. E aí a gente discutiu isso, que nem sempre quando o salário aumenta, significa que o trabalhador está ganhando mais, porque depende do valor, né, da inflação e todos esses, né, conhecimentos que é super necessário para qualquer pessoa que vai entrar no mercado de trabalho, porque ela não tem que ficar feliz se o salário dela aumentou, sei lá, R$ 100, né, em determinado contexto, mas ela tem que entender que será que aqueles R$ 100 é maior, é igual ou é menor que a inflação no período, para ver se aqueles R$ 100 é realmente um ganho real, ou se é só um aumento do salário que não reflete o reajuste, né, da inflação. Então, esse cenário, né, na época da greve da PM no Estado, serviu como motivador para essa discussão nas aulas do ensino médio, justamente com essa questão deles refletirem sobre a questão dos direitos trabalhistas, né, que às vezes são tão caros e tão importantes para a gente. Só que tudo isso que eu tenho falado caminha para uma ideia de formação integral, né? Pensar o ser humano, que é aquele trabalhador. Repare que em momento algum da minha fala de hoje, eu falei se aquele trabalhador é um técnico em biotecnologia, ou é um técnico em química, ou é um técnico de enfermagem. Eu falei que são para trabalhadores, né? O que eu trouxe aqui hoje, nessa nossa tarde, é discussão para toda a classe trabalhadora. E isso é importante destacar, porque isso é a noção de formação integral, né? De eu pensar que, é claro, que ele tem que saber matemática para ser técnico em química, ele tem que saber matemática para ser técnico em contabilidade. Essa matemática tem um lugar dela, mas não é dela que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma matemática que ele tem que saber enquanto trabalhador. Só que, na contramão dessas discussões que têm sido feitas desde 2004, né, e nós já temos aí quase 17 anos dessa discussão, a gente tem, né, o novo ensino médio, que vai fazer o quê? Vai diferenciar a formação básica de 5 itinerários formativos. Então, você tem a formação básica orientada pela BNCC, com um itinerário de linguagens, de matemática, de ciência da natureza, de ciências humanas, e o quinto itinerário, que é da educação profissional, em que o aluno cumpre o que é comum para todo mundo e depois ele se dedica a um itinerário formativo. E a grande questão nesse cenário de precarização que eu tenho apontado é que muitas vezes essa formação que a gente dicotomiza a formação básica, e aí pensando no quinto itinerário da formação profissional, a gente vai estar separando o que é a formação básica, matemática, português, história, geografia, do que é o apertar parafuso da formação técnica profissional. Então, tudo que a gente, né, que eu trouxe aqui na tarde de hoje, no sentido de integrar o que é formação básica e formação profissional, a gente perde nesse modelo que dicotomiza o que é base nacional comum curricular e o que é o quinto itinerário formativo da educação profissional. Então, daí é a grande questão do que está acontecendo, especificamente em relação à BNCC, com vistas à formação dos trabalhadores. E aí eu trago uma frase, né, já para encaminhar para o final, do professor Frigoto, que ele fala assim, que essa fragmentação curricular impede o dever humano, na medida em que a exclusão e a alienação fazem parte da lógica da sociedade capitalista. Então, é por meio dessa fragmentação que a gente tem nesse modelo de BNCC em quinto itinerário, que a gente rompe com a ideia de omnilateralidade. Então, a gente sai de uma omnilateralidade, de uma formação integral, e chega numa situação de precarização também no que diz respeito à educação, né, materializado, né, por meio desse movimento que eu coloquei há pouco. E aí ficam algumas questões, né? Então, do ponto de vista pedagógico, essa dicotomização entre formação básica e profissional retoma o modelo 3+1, que é o modelo antigo de educação profissional, em que eu tenho que pensar para algum lugar. Então, eu só vou pensar no pré-requisito. Então, eu só vou ensinar matemática daquele pré-requisito, porque é importante para ele apertar o parafuso. E do ponto de vista pedagógico, como é que a gente pode pensar em atividades vinculadas ao emprego, que é essa interseção que a gente propõe, se essa discussão antecede até a própria escolha do itinerário formativo? Como é que eu vou pensar que o meu aluno vai ser um trabalhador técnico
se ele ainda não escolheu esse itinerário formativo, essa escolha vai acontecer depois. Então, porque depende do modelo que os estados estão, né, implementando o novo ensino médio, né? Mas pensando que no primeiro ano ainda não tem escolha de nenhum itinerário formativo, isso é muito complicado. Aqui eu trago uma citação da BNCC, mas acho que vai só reforçar o que eu acabei de falar. E aí fica a questão, né? Seria possível promover uma educação matemática para o mundo do trabalho, no caso de estudantes que não se interessarão pelo itinerário formativo da formação profissional? Como que a gente poderia fazer isso? Como é que a gente vai promover uma educação matemática para o mundo do trabalho se algum falar, ah, não, mas eu sou do itinerário de humanas? E ele não se reconhece como futuro trabalhador, porque ele vai ser, né? Mas se ele não se reconhece, acho que esse é o grande desafio. E aí eu encerro convidando vocês, né, mais uma vez, para acessar a nossa página. Tem vários materiais voltados, né, à formação profissional, vários livros, né, um repositório de algumas experiências, materiais publicados por outros grupos de pesquisa que são parceiros nossos, né, como o GPEM e o grupo lá do Cefet Minas, né, que administra o RAMEP, e também convidar vocês para o lançamento do nosso mais recente livro, que é esse verdinho com um negócio geométrico aí, que é da coleção da SBEM, que vai ser lançado durante o CIPEM, né, nas próximas semanas. Agradeço mais uma vez.